Senhoras e senhores, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja presente no seu coração e também no meu coração. É um prazer mais uma vez falar com vocês concernente à vida que Deus nos dá. Eu sou o pastor Cassimiro, pastor, membro da Igreja Batista do Progresso. Estamos ali servindo ao Senhor com aqueles queridos irmãos. Mas nesta noite, amados, eu quero falar sobre vida, a vida e o começo da experiência de vida cristã. Na primeira epístola de João, capítulo de número 5, dos versículos 6 em diante, nós vamos encontrar o apóstolo João escrevendo assim para nós nesta noite. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que esta palavra de Deus, lida em nossos ouvidos físicos, ela possa chegar aos nossos ouvidos espirituais, e este mesmo Espírito de Deus possa colocá-la no seu coração, como também já colocou no meu coração. Mas, meus queridos e amados, aos olhos de Deus, só a vida que está em Cristo é vida. A parte desta, nenhuma vida pode considerar-se vida. Essa vida é divina e ela é eterna. Não é suficiente sabermos que temos a vida. Além disso, devemos saber que esta vida que temos é o próprio Deus em nós. Pensando bem no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, quando o evangelista João escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E uma vez que temos a vida, devemos ter experiência com esta vida. Mas qual é esta experiência? De ter tido um verdadeiro encontro com o Senhor nosso Deus. Isto é experimentar a vida, é experimentar que Deus se move em nós. Cristo que vive por meio de nós e o Espírito que nos unge. Muitas vezes temos ouvido as pessoas dizendo que a unção está num vidro, ou às vezes está num pote, está numa água, está em alguma coisa semelhante. A unção de Deus é o próprio Espírito de Deus agindo em nós.
Esses objetos do próprio homem, eu sei que foram criados por Deus, mas ali não tem o poder de Deus. Mas o poder de Deus está no seu Filho Jesus Cristo, no seu sangue, para fazer a purificação dos nossos pecados. Isto é levar-nos a uma regeneração, que significa nascer de novo. No Evangelho capítulo 3, versículo também de número 3, quando ele procura mostrar isto, o importante é nascer de novo. É a primeira experiência que temos com a vida. E segundo as Escrituras, estávamos mortos. Mas no momento em que cremos, o Espírito de Deus veio e tocou nosso espírito. Assim, nosso espírito obteve a vida de Deus e a vida de vivificação. Sentimento de vida. Porque eu não preciso mais ter morte, não, ou ter medo da morte. Mesmo que meu corpo morra, mas a minha alma, ela tem vida. E ela torna a ter uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa que a minha morte é apenas a carne, mas o meu espírito não. Mas aquele que não tem o Filho de Deus, ele tem duas mortes. Ele tem a morte física, mas tem a morte espiritual. Mas não estou dizendo que o espírito morre, não. É a distância que o homem ficará de Deus quando ele comparecer ao tribunal de Cristo e ele não puder entrar pelas as portas do céu para fazer uma morada com Cristo Jesus e ali viver a sua vida eterna. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele escreve assim dizendo: a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. Eu estou chegando aqui um ponto culminante da minha live nesta noite. Nesta pandemia, quanta gente ficou preocupada com a morte? Milhares e milhares de pessoas morrendo. E quantas pessoas com medo de morrer? Amados, nós não precisamos ter medo da morte. Não, absolutamente. Nós precisamos de ter um sentimento de que nós precisamos é ter vida. Não é apenas uma vida física, mas é uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isto nos dá paz. E essa paz não se refere ao ambiente exterior, senão à condição interior. Visto que a paz aqui mencionada é algo que se sente. Porque a morte e a vida que se menciona aqui também são perceptíveis. O sentimento de morte nos faz sentir os elementos da morte: debilidade, vazio, opressão, obscuridade, tristeza, dor, e é um sentimento que parece que não vai acabar. Mas quando nós temos a alegria da vida, então traz para nós paz, traz alegria, traz um sentimento de uma vida melhor. E isto mostra para nós onde está a minha esperança. E eu perguntaria a você nesta noite: onde está a sua esperança? Se você tem a sua esperança em Cristo Jesus, você tem a vida de Deus na sua vida. Não precisa se preocupar, porque a sua vida, ela está garantida nas mãos do Senhor. O texto, ele pôde mostrar para nós uma triunidade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Isto procurando mostrar onde está a minha esperança nesta trindade perfeita. E ela quer dar um testemunho seu, de você ter tido, ou a partir deste momento, ter tido uma nova vida em Cristo Jesus. Entrega o seu coração a Jesus. Confia nele. Confia a sua vida nele. E no mais tudo ele fará. Uma coisa ele já fez. Deu a sua vida para te dar vida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.